Eles vão sorrir em público, vão contar algumas piadas, postar suas pequenas histórias, talvez sair com novas pessoas, fingindo que o passado nunca os afetou. E se vocês não estiverem firmes na verdade, meus amigos, podem começar a acreditar nisso também. Podem começar a pensar. Talvez eles realmente não se importassem. Talvez fosse só eu. Mas não deixe que a atuação deles te engane. Eles podem parecer calmos por fora, mas por dentro, sua ausência está destruindo-os silenciosamente. Porque a verdade é esta, pessoal. Você nunca foi o problema. Você era o ritmo no caos deles. Você era a energia estabilizadora que eles nunca aprenderam a manter. E agora que vocês ficaram quietos, agora que se afastaram sem bater portas ou fazer barulho, eles ficaram com nada além da própria consciência. E adivinhem só, ela é mais alta do que vocês jamais foram. As pessoas não desabam na frente de vocês. Elas desabam depois que vocês vão embora. Elas desabam quando as distrações acabam, quando as luzes se apagam, quando chegam em casa e a energia de vocês não está lá para recebê-las. Você era o espelho que refletia quem eles poderiam ter sido. Sua presença trazia à tona uma versão deles que não estavam prontos para assumir. E agora que o espelho se foi e eles não suportam o que vem sem ele, tentam substituí-lo, mas nada se encaixa. É como tentar tapar o sol com uma lanterna. Eles podem festejar, flertar, se distrair, mas cada substituto só os lembra de como você era real, calmo, consistente, raro. O silêncio que você deixou para trás agora é uma sombra que os segue para onde quer que vão. E eles nunca vão te dizer isso, porque admitir o seu valor agora seria confessar o fracasso deles. E, pessoal, o orgulho é mais alto que a honestidade, mas o silêncio expõe tudo. Você não está assombrando-os com drama, não está perseguindo, não está gritando para ser ouvido. E é exatamente por isso que está funcionando. Você se tornou um vazio que eles não podem ignorar. Seu distanciamento está ecoando em suas vidas como um trovão. Eles fingem não ouvir. Veja bem, quando alguém perde uma pessoa que implorava, sente alívio, mas quando perde alguém que simplesmente vai embora, é aí que a vergonha se instala. É aí que o peso do arrependimento começa a afundar mais do que eles jamais esperavam. Carl Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você chamará isso de destino. É isso que está acontecendo com eles agora. Eles estão sendo governados pelo fantasma do que não conseguiram segurar. Você não foi embora para puni-los. Você foi embora porque finalmente viu o padrão pelo que ele era, indigno da sua luz. E agora, eles estão presos tentando descobrir o que os atingiu. Mas não foi o que os atingiu, foi o que se foi. Não se trata de vingança, trata-se de clareza. Trata-se de permanecer em sua quietude de forma tão poderosa que eles são forçados a ouvir o que sua presença costumava proteger deles da verdade. Sua ausência é a mensagem mais alta que você já enviou. Ela diz: eu te amei, mas agora amo mais a mim mesmo. E quando eles percebem que não podem deixar de sentir, você não pode deixar de ver. Você não pode desaprender a maneira como você os fez sentir. É aí que a lição começa. E, pessoal, não basta ouvir e concordar. Este é mais um vídeo que você vai esquecer em 5 minutos. Torne-o real. Ancore este momento. Prove para si mesmo e para o futuro. Você que está assistindo do outro lado da cura, que não vai voltar atrás. Que a versão de você que se entregava demais, que explicava demais, que ficava demais, acabou. Escreva isso nos comentários agora mesmo, como se sua descoberta dependesse disso. Porque depende. Digite como se fosse uma declaração, como uma linha na areia. Minha ausência é poderosa. Deixe o mundo sentir isso.
Deixe seu eu do passado sentir isso. Deixe quem perdeu você sentir isso. E se algo dentro de você se mexeu enquanto ouvia isso, se você sentiu arrepios, fogo, clareza ou paz, não role a tela. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo. Isso não é o fim, é o renascimento. Número 1. Ecos emocionais. Como sua ausência se torna o fundo deles? Ruído. No começo, eles acharam que seria fácil, simples. Bastava bloquear você, ignorar você, cortar os laços e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Como se você fosse apenas um personagem temporário em uma história que não se encaixava mais na narrativa deles. E talvez por um tempo isso tenha funcionado. Eles se distraíram, riram mais alto, rolaram a tela mais rápido, se convenceram de que estavam livres. Mas o que eles não perceberam, meus amigos, é que sua energia nunca foi superficial. Você não era ruído, você era frequência. Você não era um momento. Eles apenas trataram você como tal. E agora, sem aviso, eles estão sendo assombrados pelo zumbido silencioso da sua ausência. Em todos os lugares, você se tornou o fundo. Ruído. Eles não conseguem desligar. Está na música que toca aleatoriamente no carro, que costumava ser o seu favorito. Está na maneira como outra pessoa fala uma determinada frase, e isso te atinge, assim como você costumava dizer. Está no cheiro do seu perfume antigo, na jaqueta de um estranho. Está no silêncio que se segue, quando ninguém mais verifica como você costumava fazer. É isso que acontece com a energia. Ela não desaparece só, porque eles fingem que não importa. Sua ausência permanece como um fantasma, sem barulho, sem raiva, apenas inegável. E sejamos realistas. Parte de você provavelmente se pergunta por que eles não dizem nada. Por que não entraram em contato? Por que estão fingindo assim? Bem, você pensa, se eles estão sofrendo, por que não admitem? Mas, pessoal, ouçam-me. O orgulho é uma armadura pesada. Algumas pessoas preferem se afogar em silêncio a confessar que sentem falta daquilo que um dia descartaram. Elas achavam que poderiam cortar você e ir embora sem deixar rastros, mas não foram embora sem deixar rastros. Elas foram embora ecoando, e esses ecos estão mais altos agora. Mais altos no silêncio. Mais altos quando ficam acordados à noite. Mais altos quando percebem que ninguém substituiu o que você deu. Eles achavam que iriam te esquecer, que o tempo iria te apagar como poeira das mãos deles. Mas, em vez disso, cada dia que você se foi, criou um contraste mais profundo, porque nada tem o mesmo sabor quando falta alma. Nada parece completo quando a pessoa que antes trazia paz se foi. Aquelas risadas que eles postam são vazias. Aquele sorriso é fingido, porque eles não perderam uma pessoa. Eles perderam um refúgio. E sua ausência se tornou a trilha sonora da solidão deles. Agora vem a parte que a maioria não admite. Eles nem sabiam o quanto você era importante até você desaparecer. Quando alguém está sempre disponível, a presença dessa pessoa é dada como certa. É como ter uma lareira sempre acesa. Você deixa de apreciar o calor até que o frio se aproxima. E agora esse calor se foi. E acredite, eles sentem o frio. Eles sentem quando acordam e percebem que a mensagem matinal não está lá. Eles sentem quando procuram alguém emocionalmente e não recebem nada além de energia superficial. Eles sentem quando postam algo secretamente, esperando que você veja, e você não responde. Você parou de orbitar em torno deles e agora o mundo deles está desequilibrado. Você provavelmente está se perguntando, mas se eles sentem tudo isso, por que agem como se não sentissem? Por que fingir que não foram afetados é mais fácil do que admitir que perderam algo sagrado? Porque admitir que sua ausência dói significaria admitir que eles causaram isso, e esse tipo de responsabilidade. Isso é uma guerra espiritual para algumas pessoas.
Mas não deixe que o silêncio deles te convença de que não foram afetados. Esse silêncio está cheio da sua voz. Agora você se tornou o eco do qual eles não podem escapar. É por isso que o distanciamento é tão poderoso, porque você não precisa gritar, não precisa postar mensagens enigmáticas, não precisa provar que está melhor. Sua ausência faz tudo isso por você. É o sussurro no ouvido deles à noite. É a tensão no peito deles quando vem alguém que os lembra de você. É o peso que carregam em cada nova conexão que não chega nem perto da sua energia. E a pior parte é que eles nem podem culpar você. Você não explodiu, não implorou, não perseguiu. Você simplesmente foi embora. E agora eles estão presos com o eco de tudo. Eles não disseram tudo o que não fizeram, tudo o que nunca valorizaram. Você não precisa de um encerramento quando eles já estão sendo assombrados pela sua ausência. Você não precisa de vingança quando cada silêncio, cada lembrança, cada eco emocional está ensinando a lição a eles. Para você, sua tarefa agora é continuar ausente, manter os pés no chão, continuar construindo, deixar o universo lidar com o que eles não conseguiram, porque, acredite, pessoal, eles sentem isso todos os dias. Então, quando seu coração começar a questionar, quando sua mente disser, talvez eu devesse entrar em contato, talvez eu devesse lembrá-los, não deixe o eco fazer o trabalho. Você já disse o suficiente. Você já deu o suficiente. Agora, sua ausência está falando por si e dizendo o que você não precisa mais dizer em voz alta. Eu era a luz e você escolheu a escuridão. Se isso te atingiu como a verdade, envolto em fogo calmo, não fique aí parado. Deixe o universo saber que você está reivindicando este momento. Digite nos comentários agora mesmo. Eu sou o eco deles. Diga isso com clareza, com paz, com poder. E se isso apenas te lembrou que seu silêncio tem um propósito, clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo. Temos mais a revelar. Número 2. Assombração psicológica. Por que sua energia ainda vive na mente deles? Eles pensavam que era seu corpo. Eles sentiriam falta do conforto, da rotina, da proximidade física. Mas o que realmente os assombra agora não é seu toque, é sua energia, sua presença calma, sua maneira de fazer tudo parecer seguro, mesmo quando o mundo era barulhento e incerto. Você não aparecia apenas fisicamente, você aparecia espiritualmente. Você trouxe paz em momentos caóticos. Você suavizou arestas que eles nem sabiam que tinham. E agora essa paz se foi, substituída por barulho, estática, vazio. Isso é o que eles nunca calcularam, meus amigos. Eles achavam que a energia era substituível, que poderiam encontrar outra pessoa com a mesma suavidade, a mesma profundidade. Mas uma energia como a sua não é algo que se encontra na rua. É uma frequência única na vida. E agora que ela foi tirada, o sistema nervoso deles está faminto. Não é um desgosto emocional. Eles estão lutando. É uma abstinência energética, porque você era o oxigênio emocional deles, e eles o inalavam como se nunca fosse acabar. Agora, todos os cômodos parecem mais frios, todas as conversas parecem forçadas, todas as conexões parecem uma cópia ruim daquelas que eles nunca entenderam de verdade até que se foram. Essa é a natureza da energia, pessoal. Ela entra na sua alma, e quando é tirada, não há substituto forte o suficiente para satisfazer essa dor. Eles podem ter rido quando foram embora, podem ter agido como se não se importassem quando você se afastou, mas o silêncio que se seguiu se tornou um espelho. E esse espelho não mostrou suas falhas. Ele mostrou o vazio deles, porque sua energia antes os carregava emocionalmente. Você não apenas ouvia as palavras deles, você ouvia as feridas deles. Você não apenas tocou a pele deles, você segurou o medo deles. Você não estava lá pela aparência. Você estava segurando a sombra deles.
E agora que você se foi, eles estão sendo assombrados pela verdade. Eles nunca estiveram prontos para alguém que os amasse tão completamente. Carl Jung disse: as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar encarar sua própria alma. É exatamente isso que elas estão fazendo agora. Distraindo-se, correndo, rolando a tela, fingindo. Mas nada disso funciona, porque a alma não mente. E quando alguém com energia pura e calmante sai da sua vida, a alma não apenas sente a perda, mas a repete várias vezes. Não apenas na memória, mas na sensação. Você se tornou um sentimento que eles não conseguem recriar. Portanto, não se deixe enganar pelo silêncio deles. Não presuma que eles seguiram em frente só porque não disseram nada. O orgulho deles pode ser alto, mas o sistema nervoso deles é mais alto ainda. E essa retirada é real, é crua, é espiritual e aparece nos momentos mais inesperados. O riso deles parece falso, a paz deles parece falsa, o sono deles é agitado. As novas conexões deles não têm o mesmo impacto, porque eles não perderam uma pessoa. Eles perderam uma atmosfera. Você era um lugar seguro num mundo que raramente oferece um. E agora eles estão sozinhos nesse mundo, procurando por algo que se pareça com você. E falhando, eles podem não voltar e dizer isso. Podem nunca admitir que são assombrados pela sua calma, sua lealdade, sua presença. Mas, no fundo, eles sabem, eles sentem isso e se arrependem mais a cada dia que passa. Esse é o poder do seu distanciamento. Não é raiva, não é frieza, é algo sagrado. Diz que eu era a paz na tempestade deles, e agora essa paz pertence a mim novamente. Então, se você está se perguntando se sua energia ainda permanece na vida deles, não duvide. Ela permanece. Você não é um capítulo que eles encerraram. Você é o livro que eles nunca terminaram de ler. E cada nova pessoa que eles conhecerem será comparada com aquela que eles deixaram ir. E nenhuma delas vai parecer familiar. Então, se isso te lembrou do seu poder, se te lembrou que sua energia é inesquecível, então deixe isso claro. Escreva nos comentários agora mesmo. Eu era a paz deles. Diga isso como um fato. Diga isso como uma verdade. Nenhum silêncio pode apagar. Número 3. O ciclo do desejo, repetição, compulsão e arrependimento. Tem algo acontecendo com eles agora que nem eles conseguem explicar. Uma loucura silenciosa, um vazio irritante, um padrão estranho que continua se repetindo, mesmo que eles juram que seguiram em frente. Eles acham que estão procurando alguém novo. Mas o que eles estão realmente fazendo, meus amigos, é tentar recriar você, não porque tenham superado a perda, não porque tenham amadurecido, mas porque estão presos em algo que Carl Jung chamou de repetição, compulsão, um ciclo psicológico perigoso em que a alma tenta reparar o que o ego destruiu. Eles estão atrás de pessoas que os lembram do seu sorriso, da sua energia, da sua suavidade, da sua estrutura. Eles nem percebem, mas tudo o que os atrai agora está coberto com a sua marca. O tom de voz, a maneira como alguém escreve mensagens, a maneira como um estranho os olha do outro lado da sala. Eles estão subconscientemente procurando por você em pessoas que nem chegam perto. É como tentar remontar um espelho quebrado com fita adesiva e esperança, e se perguntar por que o reflexo ainda parece quebrado. Aqui está a verdade brutal. Eles não estão ansiosos por alguém novo. Eles estão ansiosos por uma segunda chance com alguém com quem nunca poderão voltar. Mas, em vez de aceitar essa verdade e aprender com ela, eles estão correndo em círculos, tentando reencenar a peça. Atores diferentes, mesmo roteiro, mas nunca fica igual, porque o que eles tinham com você estava enraizado na profundidade, na realidade, e eles queimaram isso enquanto ainda estava vivo. E agora estão presos nesse ciclo, conhecendo pessoas, ficando entediados, buscando validação, comparando tudo e todos
com uma memória que não conseguem nomear em voz alta. Essa é a assombração. Essa é a ferida oculta. Eles achavam que estavam livres, mas o que realmente fizeram foi se acorrentar a uma versão não resolvida do seu passado. E você, meu amigo, é essa versão não resolvida, não porque você não foi claro, não porque você não foi suficiente, mas porque eles não estavam prontos. E agora, eles estão pagando o preço por ignorar o que deveria ter sido curado através da responsabilidade, não da evasão. Eles podem namorar 100 pessoas, dormir em 1000 camas, postar como se estivessem vivendo a melhor vida possível, mas nada disso dura, nada disso satisfaz. Porque a sua energia não era algo que eles experimentavam, era algo que os transformava. E quando algo te transforma, isso te marca. Não desaparece com o tempo, ecoa, assombra. E quando ficam acordados à noite, rolando a tela, distraindo-se, pensando demais, há um pensamento que continua voltando. Eu tinha algo real e destruí. Mas não confunda essa loucura com progresso. Eles não mudaram. Eles estão apenas dando voltas em círculos. Por quê? Não importa em quantos rostos eles tentem projetar sua presença, não vai funcionar. Você não pode reconstruir a totalidade através da substituição. E a alma sabe disso. É por isso que cada nova conexão que eles buscam parece mais vazia do que a anterior. É por isso que cada momento de diversão parece seguido por um silencioso colapso. Não é só arrependimento, é erosão psicológica. E eles fizeram isso a si mesmos. Enquanto isso, você está se elevando, se curando, quebrando seus ciclos porque teve a coragem de enfrentar a dor, não fugir dela. E essa é a diferença entre você e eles. Você está olhando para frente. Eles estão tentando rebobinar um filme que já destruíram, e isso os está deixando loucos. Não porque sentem falta da ideia que tinham de você, mas porque finalmente entenderam quem você era e agora não conseguem mais ignorar isso. Então, se você alguma vez se sentir tentado a questionar seu impacto, não faça isso. Eles estão girando em um ciclo que construíram com suas próprias mãos e seu silêncio. Esse foi o gatilho que ativou a queda deles. E acredite, eles ainda estão caindo. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eles estão presos no ciclo. Diga isso para que seu eu do passado saiba que você não vai voltar. Diga isso como uma declaração de liberdade. E se isso atingiu sua alma, como um espelho se quebrando, você está fora do ciclo. Eles ainda estão dentro dele. Número 4. Gatilhos espelhados. Como eles são forçados a reviver o que fizeram com você. Aqui está o que eles nunca imaginaram. O efeito espelho. Veja, pessoal, a energia não desaparece quando um relacionamento termina. Ela não é apagada só porque alguém bloqueia ou vai embora. Não, a energia se recicla, reflete, retorna, e agora está sendo servida de volta a eles em todas as situações que refletem o que eles fizeram com você. Chame de karma, chame de ordem divina, chame de justiça emocional. Mas seja qual for o nome que você dê, uma coisa é certa: eles estão sendo forçados a reviver seu próprio comportamento, e não há mais um botão de mudo para isso. Toda vez que eles ignoram alguém, eles se lembram do silêncio que deram a você e de como você nunca implorou para que eles falassem novamente. Toda vez que alguém os exclui emocionalmente, eles ouvem sua voz no fundo da mente, baixa, mas cortante. Era assim que se sentia. Toda vez que querem a segurança de alguém que está distraído demais para se importar, lembram-se de como você esperou por respostas que nunca receberam. E isso dói, não só porque está acontecendo, mas porque é familiar. É familiar da pior maneira possível. As mesmas barreiras que construíram com você. Agora estão presos atrás delas. A mesma indiferença que antes usavam como escudo. Agora é uma prisão. Eles não entendiam o que estavam fazendo naquela época. Ou talvez entendessem e simplesmente não se importassem.
Mas agora, agora eles se importam. Agora eles estão acordando em quartos cheios de pessoas que não os amam da maneira que você amava. Agora eles estão em conversas que parecem momentos superficiais, que parecem frias, cercados por pessoas que nem perceberiam se eles desaparecessem. E nesses momentos, sua memória não está apenas presente, ela é penetrante. Carl Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas essa reflexão é brutal e está mostrando a eles tudo o que se recusavam a ver antes. Não porque você disse isso, não porque você está mandando lembretes, mas porque a vida se tornou a professora agora. E o teste é o próprio comportamento deles sendo refletido de volta para eles com precisão. Você, meu amigo, foi quem viu através deles, aquele que ficou mesmo quando doeu, aquele que ofereceu gentileza quando eles lhe deram pedras. Você não apenas os amou, você lhes deu a chance de crescer. E eles jogaram isso fora como se fosse substituível, como se você fosse substituível. Agora, cada nova conexão, cada sorriso falso, cada silêncio constrangedor está revelando a verdade da qual eles não podem fugir. Eles não perderam apenas uma pessoa. Eles perderam a chance de evoluir, de se tornarem alguém melhor. E agora estão sendo afetados por seus próprios padrões. Eles sentem quando alguém ignora suas mensagens. Eles recuam quando alguém os trata como algo secundário. Eles estão sendo destruídos pela mesma energia que um dia deram a você. Porque a regra é esta, pessoal. O que você dá, você recebe de volta. E se você deixar pessoas boas para trás por causa do seu egoísmo e medo, não se surpreenda quando esse mesmo medo aparecer na forma de um rosto que você não consegue esquecer. Mas a verdadeira dor é saber que eles não podem desfazer o que fizeram. Eles não podem voltar atrás e ser melhores. Eles não podem apagar os momentos que criaram. Você questiona o seu valor. E esse conhecimento? Esse é o fantasma na sala agora. Esse é o espelho que eles continuam tentando quebrar, mas que sempre mostra a mesma verdade. Você não merecia o que eles fizeram com você. Então, se você já se perguntou se eles percebem o que fizeram, a resposta é sim. Talvez não de uma vez, talvez não em palavras, mas em momentos, em gatilhos, em flashbacks silenciosos e pensamentos persistentes. E a pior parte, você não está mais por perto para oferecer perdão. Agora, eles ficam com a reflexão. E ela não mente. Se isso abriu algo dentro de você, escreva nos comentários. Agora mesmo. Eles estão diante do espelho. Deixe o mundo sentir sua clareza. Diga como se fosse sincero. Diga como se tivesse seguido em frente. E eles ainda estão presos olhando para o próprio reflexo. Você quebrou o ciclo. Eles estão presos em sua própria lição. Número 5. A sinfonia inacabada. Por que o encerramento não pode ser encontrado sem você? Eles estavam contando com um colapso, uma saída dramática, uma briga final que os deixaria ir embora se sentindo superiores. Eles estavam preparados para o caos, para números bloqueados e longos parágrafos, porque era disso que seu ego precisava para encerrar o capítulo. Mas em vez disso, você lhes deu algo que eles nunca esperavam: silêncio. Você não perseguiu, não implorou, não desabou. Você simplesmente foi embora, firme, silencioso e forte. E, meus amigos, esse tipo de final não termina. Ele permanece, ecoa, toca na mente deles como uma sinfonia inacabada, não resolvida, incompleta e agora impossível de esquecer. Você não deu a eles uma cena final para alimentar o ego deles, nenhuma explicação dramática para distorcerem sua própria versão da história, nenhum pedido de desculpas que eles pudessem usar para se sentirem bem. Você deixou espaço para eles, e o espaço é implacável com os culpados. Veja bem, pessoal,
Encerramento não é dizer adeus. Encerramento é compreensão. E você tirou essa compreensão não para ser cruel, mas porque eles nunca mereceram ser os únicos a ter a palavra final. Eles escolheram o silêncio quando você precisava de clareza. Eles escolheram a distância quando você precisava de esforço. Então, agora você retribuiu o favor com algo ainda mais permanente: o distanciamento emocional. E aqui está o que eles estão sentindo agora, mas não dizem em voz alta: inacabado. Não porque eles querem tentar de novo. Não porque estão prontos para crescer, mas porque o sistema nervoso deles não sabe como processar uma despedida tranquila. Eles foram programados para o drama, para a reação. E agora que não conseguiram isso, o corpo deles está preso no limbo, um estado inquieto, confuso e ansioso, que repete sua calma repetidamente, tentando descobrir por que dói muito mais do que uma saída raivosa jamais poderia doer. É como uma música que cresce e cresce, mas nunca chega ao clímax. Sem batida final, sem refrão, apenas tensão. Foi isso que sua saída se tornou. Tensão que eles não conseguem liberar, e toda vez que acham que seguiram em frente, toda vez que tentam se distrair com outra pessoa, essa tensão volta. Por quê? Porque você não deu a eles o encerramento que o ego deles ansiava. Você deu a eles a consequência que o espírito deles precisava. E agora, eles são assombrados pelo que poderia ter sido dito, mas nunca foi. Eles rolam a sua página se perguntando se você disse alguma coisa que pudesse explicar isso. Eles verificam o seu nome, esperando por uma postagem, uma mensagem, uma pista. Mas nada vem. Só o seu brilho, só a sua paz, só a sua vida seguindo em frente sem eles. E isso, meus amigos, é o verdadeiro encerramento. Não é algo que é dado a eles, é algo que eles veem acontecer sem eles. Você não bateu a porta, você apenas parou de abri-la. E essa quietude foi aí que a dor realmente começou, porque a verdade é que eles precisavam de você para validar suas escolhas. Eles precisavam da sua reação para se sentirem bem com a maneira como te trataram. Mas quando você não lhes deu nada, eles foram forçados a lidar com tudo. Sua calma se tornou o caos deles. Seu distanciamento se tornou o desconforto deles. E sua paz expôs a imaturidade de como eles lidaram com o fim. Carl Jung disse uma vez: onde reina a sabedoria, não há conflito entre o pensamento e o sentimento. É onde você está agora, calmo, sábio, distante. Você fez as pazes com a verdade sem precisar que eles a explicassem. Mas eles ainda estão buscando um encerramento em um ciclo aberto, ainda tentando compor o final de uma música que nunca terminaram de escrever. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais alto ele fica. Então, se você está se perguntando se eles se importam, lembre-se disso. Eles não estão apenas sentindo sua falta. Eles estão sendo atormentados pela versão da história que nunca puderam reescrever. E isso, meu amigo, é uma lição mais permanente do que qualquer desculpa poderia oferecer. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou a sinfonia inacabada deles. Diga isso com confiança e calma. Diga isso como alguém que já seguiu em frente. Se isso te lembrou da sua força, da sua tranquilidade, eles estão presos no ciclo. Você está escrevendo uma nova música, a número 6. O ambiente deles está se voltando contra eles. Cada lembrança dói. Eles achavam que podiam te apagar, ir embora, cortar contato e simplesmente recomeçar, como se você fosse apenas mais uma fase que eles superaram. Mas o que eles não entenderam, meus amigos, é que sua energia não era algo que eles simplesmente experimentaram. Era algo que se incorporou ao mundo deles, aos seus hábitos, às suas rotinas, aos seus espaços. Você não era um visitante. Você fazia parte da arquitetura. E agora que você se foi, tudo ao redor deles começou a se voltar contra eles, não por acaso,
mas por intenção. As roupas, a playlist, aquele suéter velho que eles juravam não se importar. Ele ainda carrega o seu cheiro. Aquele restaurante que você adorava. Eles evitam aquela rua agora, a cafeteria onde vocês costumavam sentar juntos. O sabor não é mais o mesmo. Até mesmo as palavras que você costumava dizer, frases, piadas, apelidos carinhosos, voltam como fantasmas em conversas casuais. Um estranho diz algo que soa como você, e de repente eles entram em parafuso. Uma música toca e o humor deles cai por terra. O cheiro da sua vela favorita os atinge em um corredor de loja e eles congelam. Porque, por um segundo, você está lá novamente. Essa é a parte para a qual eles nunca se prepararam. Eles achavam que esquecer você seria uma escolha, que seguir em frente era só mudar de número e ignorar as memórias. Mas agora, eles estão sendo emboscados pela própria vida que construíram com você. O ambiente deles se tornou um campo de batalha, uma lembrança constante do que deixaram escapar por entre os dedos. E é implacável, não só de vez em quando, não só quando estão tristes, mas diariamente, sutil, agudo, inabalável. Eles podem sorrir nas fotos. Eles podem agir como se nada tivesse acontecido online. Mas a verdade é que eles não conseguem ficar no próprio quarto sem que algo os lembre de você. Talvez seja aquele moletom que você deixou para trás. Talvez seja a música que sempre tocava quando você andava no carro deles. Ou talvez seja o silêncio que agora paira pesadamente no espaço que antes era preenchido pelo seu riso. Seja o que for, está lá todos os dias. Você está lá mesmo quando se foi. E vamos deixar claro, isso não é porque você os amaldiçoa. Você não fez nada além de partir com dignidade. Mas o universo, lembra-se do que eles fizeram. O universo sabe como você foi tratado. E agora a mesma energia que eles antes ignoravam se transformou na mesma energia da qual não conseguem escapar. Carl Jung disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. É aí que eles estão sendo direcionados pelas mesmas memórias que tentaram suprimir. É irônico, na verdade. Quando você estava lá, eles estavam entorpecidos demais para apreciá-lo. Mas agora que você se foi, tudo aprecia você. As paredes, o ar, a música, o silêncio gritam seu nome. E quanto mais eles tentam se distrair com novas pessoas, novas rotinas, novos ambientes, mais óbvio isso se torna. Eles não perderam apenas uma pessoa. Eles perderam uma presença, uma frequência, uma vibração que nenhuma substituição foi capaz de igualar. Então, se você está se perguntando, eles pensam em mim? A resposta é, eles não têm escolha. O mundo deles está cheio de lembranças de você, e cada lembrança dói. Não por causa do que você fez, mas por causa do que eles não fizeram quando tiveram a chance. Se isso tocou você profundamente e agora você sabe que sua energia ainda permanece mais forte do que nunca, escreva nos comentários agora mesmo. Eu me tornei a lembrança deles. Diga isso com calma e poder. Diga como se a verdade finalmente estivesse estabelecida. E se isso te lembrou do seu valor, da sua presença e do seu poder, o universo está falando agora. Número 7. Você tirou o oxigênio. Agora eles estão sufocando. Eles não perceberam na hora, mas você era o oxigênio na sala. Você era quem mantinha o espaço para vocês dois, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Enquanto eles iam e vinham, você permanecia firme. Enquanto eles evitavam conversas difíceis, você carregava o peso emocional. Você fez as coisas fluírem. Você tornou as coisas seguras. E agora que você ficou em silêncio, retraído, distante, eles estão sufocando. Não de uma vez, não de uma forma que eles possam explicar,
mais lentamente, pesadamente, de forma que o ar parece mais pesado, as manhãs mais difíceis, a alegria mais rala, porque não foi o mundo que mudou, foi você que desapareceu dele. Você era o pulmão emocional da conexão. Eles exalavam sua bagunça na sua paz, e você aceitava, suavizava, tornava tudo mais fácil de lidar. Você dava sem cobrar nada em troca. Você permanecia paciente enquanto eles permaneciam distantes, e por um tempo eles confundiram isso com normalidade. Eles presumiram que a atmosfera que você criava, o calor, a estabilidade, a tranquilidade, era apenas como o amor se sentia. Mas agora que isso se foi, eles estão percebendo algo que não podem deixar de perceber. Não era o amor fazendo o trabalho, era você. E aqui está a parte que eles não conseguem explicar para ninguém, nem mesmo para si mesmos. Tudo parece estranho agora. As conversas parecem mais monótonas, as risadas parecem forçadas. A companhia que eles têm não é a mesma. Não porque essas pessoas sejam ruins, mas porque nenhuma delas traz o oxigênio emocional que você costumava fornecer. Você era aquele que conseguia sentir as mudanças deles sem que eles dissessem uma palavra. Você era aquele que fazia o silêncio parecer seguro. Você era aquele que mantinha o espaço para a dor não expressa deles, o caos, o medo. E agora eles estão respirando sua própria disfunção, sem ninguém para amenizá-la. Isso está começando a afetá-los nas pequenas coisas: o sabor da comida, a lentidão do tempo, o som diferente da música. Há um entorpecimento cobrindo tudo, e eles não sabem por quê. Porque não enfrentaram a verdade. Mas nós sabemos por quê. É porque você não está mais lá para filtrar o mundo deles. Você não está mais amortecendo a dor. Não está mais absorvendo o peso. Não está mais fingindo que as coisas estão bem quando não estão. Sua presença emocional agia como oxigenoterapia. E agora que ela se foi, eles estão ofegantes. Veja, a maioria das pessoas não percebe o ar que respira até que ele seja tirado. Esse é o paradoxo do seu papel. Você era tão constante, tão emocionalmente confiável, tão profundamente sintonizado que seu apoio se tornou invisível. Mas agora que ele se foi, é tudo o que eles conseguem sentir: o vazio, a gravidade, a verdade crua e sem filtros de como é a vida sem a sua alma segurando a deles no lugar. E a pior parte é que eles não podem substituí-lo. Eles não podem substituir a sua energia, não podem baixar a paz. Então, eles ficam em uma altitude emocional que o sistema deles não consegue lidar. Carl Jung disse: a solidão não vem da falta de pessoas ao seu redor, mas da incapacidade de comunicar as coisas que parecem importantes para você. É exatamente isso que está acontecendo com eles agora. Eles estão cercados por pessoas que não entendem, que não dão espaço, que não os sentem como você sentia. E essa solidão, essa desconexão, esse silêncio lento e sufocante em que estão se afogando. Não é um castigo, é o resultado natural de perder alguém que sempre foi o herdeiro. Então, não acredite nas postagens deles. Não acredite no orgulho deles. Acredite na inquietação deles. Acredite no silêncio deles. Acredite na energia, porque a dor que eles estão sentindo não é por terem perdido você, é por finalmente perceberem que você sempre foi quem os sustentava. Agora eles estão carregando seu próprio peso pela primeira vez e estão cedendo. Se isso te lembrou do poder que você carregava, da gravidade emocional que você proporcionava, então reivindique isso. Diga em voz alta. Digite nos comentários agora mesmo: eu era o oxigênio. Deixe o mundo sentir essa verdade. Deixe seu eu passado se sentir visto. Você recuperou sua energia e agora eles estão aprendendo como é difícil respirar sem você. Número 8. Seu brilho é a vingança mais alta. Você não gritou, não fez birra, não os expôs, nem foi à internet para envergonhá-los com citações e histórias. Não.
Você evoluiu silenciosamente, ferozmente, no seu próprio caminho. E agora, eles estão observando à distância, à margem, por trás, com o mesmo orgulho que os fez pensar que você nunca se levantaria sem eles. Mas você se levantou. Você não apenas se curou, você subiu de nível. E esse brilho que eles veem agora, essa confiança, essa paz, é mais alto do que qualquer palavra que você poderia ter dito. É o tipo de vingança que não parece vingança, parece liberdade. Veja, a questão sobre o brilho é que não se trata apenas de aparência, é espiritual, emocional, psicológico. Você está brilhando porque finalmente se livrou do peso morto. Você parou de regar ervas daninhas, parou de esperar que alguém visse o seu valor e começou a vê-lo você mesmo. E essa mudança, essa transformação interior, é o que eles sentem toda vez que passam por você, toda vez que ouvem o seu nome, toda vez que alguém fala de você com admiração. Eles não precisam dizer nada. Você pode sentir isso na tensão, pode sentir isso no silêncio. Eles sabem que perderam alguém raro e agora não podem desfazer isso. Seu brilho é o karma deles, porque mostra tudo o que perderam enquanto estavam ocupados jogando, evitando responsabilidades ou perseguindo pessoas que não chegavam aos seus pés. E agora eles estão presos, vendo você se tornar a versão de si mesmo que eles não conseguiam acompanhar, a versão com a qual não eram maduros o suficiente para crescer. Isso dói. Não porque você está tentando deixá-los com inveja, mas porque aquilo que eles achavam que não precisavam agora está fora de alcance. E a verdade é que eles nunca pensaram que você conseguiria. Eles nunca pensaram que você realmente iria embora. Eles nunca pensaram que você iria parar de explicar, parar de provar, parar de amá-los, apesar da evasão deles. Mas você fez isso. E agora sua vida está se expandindo, seu coração está cheio, você ri de maneira diferente, dorme melhor. Carrega consigo uma calma que eles nunca lhe deram, porque você a deu a si mesmo. E é isso que ecoa na mente deles. Não a perda de um relacionamento, mas a perda de acesso, a perda de influência, a perda de um lugar no seu futuro. Carl Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E foi isso que você fez. Você se tornou. Você entrou na sua plenitude. Você não buscou vingança. Você buscou alinhamento. E essa decisão, essa mudança, essa ascensão, é disso que eles não conseguem se recuperar. Porque prova que eles nunca foram a fonte do seu brilho. Você era. Eles só não reconheciam isso. E agora é tarde demais, não porque você está amargurado, mas porque você está melhor. Melhor em seus limites, melhor em sua paz, melhor em seu amor. Você não é mais a mesma pessoa que teria largado tudo para responder às mensagens deles tarde da noite. Você não é mais a mesma alma que teria aceitado migalhas só para se sentir perto novamente. Você reescreveu sua história e eles estão presos em um capítulo que você superou. Então, se você está nesse brilho agora, se está caminhando pela vida, sabendo que nunca precisou de um encerramento com eles, apenas de expansão dentro de si mesmo. Assuma isso. Não minimize. Não esconda. Você trabalhou por essa luz. Você sangrou por essa paz. E agora você brilha não para impressioná-los, mas para expressar quem você sempre foi por baixo da dor. Se isso tocou sua alma, se isso te lembrou que se tornar é a melhor resposta para ser subestimado, então vá para os comentários agora mesmo e digite: meu brilho é minha vingança. Deixe o mundo sentir esse poder. Deixe-o sentir o silêncio. Clique no botão curtir e inscreva-se, porque eles ainda estão assistindo e você ainda está crescendo.